Olá, prezados irmãos, sejam bem-vindos. Você está no canal da Psicografia da Médium Nancy Souza. Se você chegou no nosso canal agora, aproveite para se inscrever, curtir, comentar, compartilhar as nossas sementes do Evangelho no Lar. Vamos começar mais um Evangelho no Lar, que são as sementes que você recebe aí todos os dias às 18 horas, no seu dispositivo. Vou começar fazendo uma leitura aqui do livro Os Prazeres da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. Afetividade. Tudo o que existe tem sua origem no amor, essência fundamental de todas as coisas que vivem sobre a terra. A busca do amor é o principal anseio de todo ser humano. A história da vida de cada criatura é um relato sobre seus antecedentes vivenciais. O conjunto de suas experiências pretéritas, somadas às de sua existência atual, quando o indivíduo conta sua história pessoal e única, estamos apenas ouvindo sua própria interpretação, filtrada por suas crenças, valores, argumentos, presuposições, cultura, elementos de que ele se utiliza para nos apresentar seu modo de pensar e de ver o mundo. Queremos ser compreendidos a qualquer preço, parecer perfeitos, importantes, impressionar as pessoas. A máscara é a vontade de ser aceito plenamente por todos. Em última análise, querer forçar as pessoas a nos aceitarem, custe o que custar. A atitude de compreender e de amar só é satisfatória quando sincera e espontânea. Eu aproveitei para fazer a leitura de parte dessa mensagem. A mensagem é longa e eu tirei alguns trechos da mensagem para refletir sobre o nosso Evangelho no Lar, hoje, como as sementes. E o que significa essas sementes? Significa que nós estamos aqui semeando esta semente para que chegue até o seu lar, para que desperte em seu coração essa vontade de implantar o Evangelho no lar, para atrair para o seu ambiente de convivência familiar as vibrações de amor e essa harmonia proporcionada pelo Evangelho do Cristo. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que neste dia abençoado possas passar por todas as etapas aonde tiver um irmão necessitado, ou aquele que estiver renovando sua fé, fazendo o Evangelho no lar, que sejam todos tocados pela sua mão, para que, num gesto de amor infinito, abrace-os, enviando as nossas vibrações do nosso eterno canal da psicografia. Essa é a nossa mensagem de abertura do nosso Evangelho. E o nosso Evangelho de hoje traz capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, causas atuais das aflições, item 4. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens, bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta do que os sofrem. Quantos homens caem por causa da sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho, ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto de interesse e da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada?
quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres. Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda ordem. Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles desde pequenos as manifestações de suas más tendências. Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração e depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Aqui nós vamos fazer uma pausa para fazer uma reflexão sobre o que lemos agora. No livro Dimensões Espirituais da Vida, de Leon Tolstói, ele diz: a vida é Deus e amar a Deus é amar a Deus é amar a vida. E amar a vida é amar a Deus. Então, nesse momento de aflição, nós vamos lembrar que caímos quantas vezes forem necessárias, mas levantamos. Quando surgir um dia assim diferente na sua vida, um tormento dentro do seu coração, essas aflições, é imprescindível tomar-lhe sublime companhia e prosseguir avante a sua serenidade e o seu bom ânimo. Como diz aqui no nosso livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel. E quando ele fala aqui do orgulho e do egoísmo, dessa tola vaidade que alimentamos e que muitas vezes não observamos as atitudes, o comportamento de um filho e quando você vai observar, já não tem mais o domínio de incentivá-la ao bem, ao bom caminho. A vida é uma teia em que todos nos encontramos enredados. Cada fio dessa teia representa uma dimensão. Então, estamos buscando essa nossa evolução espiritual aqui na Terra e as aflições, elas nos impedem de implantar o nosso evangelho no lar, de ouvir o outro com atenção, de muitas vezes nos dedicarmos um pouquinho no nosso lar para a implantação do evangelho no lar. Temos a dimensão do orgulho, da vaidade, do rancor, do ódio, enfim, dos sentimentos negativos que deixamos muitas vezes nos atingir. Nesse livro, meus irmãos, Dimensões Espirituais da Vida, nós iremos encontrar muitas lições associadas ao Evangelho. Quando nós estamos aqui refletindo sobre as causas atuais das aflições, se faz necessário lembrar, quando você sentir essa pontinha de aflição na vida presente, no momento atual, qual o motivo dessa aflição que nesse momento toma conta do seu coração? Às vezes, uma dificuldade na família, no trabalho, com os amigos. Tudo isso interfere no nosso dia a dia para que você possa sentir essa paz interior. Como ele fala aqui, ó. Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma, com menos melindres. Às vezes a gente não reflete na decisão que você precisa tomar, numa conversa fraterna, numa conversa amigável com a família, e daquilo resulta um desentendimento, muitas vezes causando dissabores e trazendo prejuízos justamente aonde não deveria trazer. E aqui a gente continua falando desse livro Dimensões Espirituais, complementando a nossa lição do Evangelho. Também temos o lado oposto, a dimensão da humildade, da modéstia,
da indulgência, do amor e de todas as virtudes que nele advêm. Ego e mente não é consciência, porque a mente está muito atrelada ao raciocínio chamado lógico. E mais uma vez vamos recordar do Evangelho quando ele nos chama a atenção para essas causas atuais dessa aflição que nós nos envolvemos ao longo do tempo. Aqueles que desejam serenidade antes da sementeira e bênção, antes do merecimento, certamente veriam com desencanto a terra cobrir-se de cardo, perdendo tempo à oportunidade, e se repousam prematuramente, reservam ingentes lutas para a própria subsistência, no futuro, segundo o nosso querido Raul Teixeira. No entanto, certificados da necessidade de elaborar, se dispusessem a aprofundar sulcos, vergastando os abismos, para que os grãos atingissem a madre interna do solo. E quando ele diz que essa madre interna do solo, nós vamos lembrar aqui quando ele fala: quantos homens caem por causa da sua própria culpa? Nós temos observado que quando os irmãos deixam a terra, a depender do momento que ele chega ao mundo espiritual, que ele se depara com a verdade, às vezes saiu em aflição de casa, aconteceu um acidente, um imprevisto, às vezes um infarto fulminante. E daí você vai lembrar, por que aquela pessoa saiu de casa tão aflita, às vezes uma desarmonia, um desentendimento com a família, e nessa hora você não teve esse domínio, né? E quando Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, está em João 8,32, nós vamos lembrar que no mundo dos espíritos, somente a verdade prevalece. E quando estamos aflitos, ficamos cegos. Às vezes cometemos erros irreparáveis, falhas profundas, quando não entendemos o valor da paz interior que Deus nos proporciona. Que Deus nos proteja. Se você gostou desse evangelho, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, nos ajude no crescimento do nosso canal para que mais pessoas possam assistir esse vídeo. Deixe o seu joinha lá, né? Comente as nossas sementes do evangelho. Se você gostou, qual o tema que você gostaria que fosse abordado? E não esqueça de assistir a próxima, que virá no dia seguinte, onde temos cada dia um tema do evangelho. Que Deus nos proteja e fique na paz do Mestre Jesus.